O engenheiro, o arquiteto e o veterinário que trabalham como PJ, ou seja, que emitem notas como pessoa jurídica, eles têm direito ao piso salarial previsto na Lei 4.950 de 66? Para responder essa pergunta, a gente tem que primeiro separar, distinguir o empregado PJ, ou seja, aquele que é vítima de uma pejotização, daquele profissional que trabalha efetivamente como pessoa jurídica, ou seja, que é uma empresa de verdade, que trabalha de forma pontual, apenas prestando serviço para várias outras empresas, várias outras pessoas, sem ter uma relação efetiva de emprego. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque o piso salarial ele é aplicado, de acordo com a Lei 4.950 de 66, apenas para aqueles empregados, aqueles trabalhadores submetidos à CLT. Então a gente tem que separar essas situações, por quê? Porque se a gente está diante de uma pejotização, ou seja, de uma fraude trabalhista, em que o empregado emite notas como pessoa jurídica, apenas para não ser comprovada, para mascarar uma relação de emprego, numa situação como essa a gente está lidando com empregados, ou seja, pessoas que se entrarem com uma ação trabalhista e comprovarem que na verdade possui um vínculo de emprego com quem ele contratou, ele vai ter direito também ao piso salarial previsto na Lei 4.950. Então, pessoal, o que a gente tem que analisar aqui? Primeiro, se é uma situação de pejotização ou se é uma relação empresarial. Vamos tentar começar pela pejotização. O que é pejotização? Pejotização é justamente aquilo. A pessoa trabalha de forma subordinada, ou seja, recebendo ordens, de forma pessoal, ou seja, ela não pode se fazer substituir. Ela não pode simplesmente falar, olha, eu não vou trabalhar hoje, vou mandar alguém no meu lugar, vou mandar um sócio da minha empresa, vou mandar um empregado que eu tenho. Não, tem que ser ele. A exigência é que seja prestado o serviço pela pessoa física dele, tá? Você quer trabalhar de forma não eventual. O que é não eventual? É trabalhar de forma constante, não de forma esporádica. O que quer dizer isso? A pessoa trabalha com uma jornada definida, X horas por dia, todos os dias, ou sob uma escala pré-determinada. Enfim, quando a pessoa trabalha de forma não eventual e mediante salário, só que nesse caso o salário ele é pago através das notas fiscais justamente para mascarar a relação de emprego. Isso é pejotização. Se a pessoa preencher todos os requisitos de uma relação de emprego, mas ele emitir notas apenas para mascarar essa relação real, ou seja, para simular que não se tratava de uma relação de emprego, mas sim de uma relação empresarial, mas de forma fraudulenta, ela vai ter direito sim ao piso salarial se ela comprovar na Justiça do Trabalho essa fraude que foi aplicada contra ela. Agora, quando a gente está diante de uma relação empresarial, quando vai ser uma relação efetivamente empresarial? Quando não tiverem aqueles requisitos que eu passei para vocês. Ou seja, se a pessoa trabalha sem receber ordem, de forma subordinada, se ela pode mandar alguém no lugar dela para prestar aquele serviço, se a pessoa trabalha de forma eventual, esporádica, ou seja, ela não tem que estar todo dia na empresa, ela não tem que trabalhar toda hora, não tem uma jornada pré-definida, ou seja, ela trabalha quando ela combinou que vai prestar um serviço, ela pode uma semana, uma outra não, enfim. Ela não tem uma obrigatoriedade de cumprimento de jornada ou de escala pré-determinada. E também ela não vai ter um salário, ela vai ter uma remuneração, um honorário, um valor pela prestação efetiva do serviço. Uma coisa que é importante, tá? Muita gente às vezes trabalha recebendo por tarefa, ou trabalha recebendo por hora trabalhada, ou recebe trabalhando por dia trabalhado. E isso não descaracteriza o salário para fins de vínculo de emprego. Inclusive, essas formas de salário estão previstas na CLT. Ou seja, se a gente pegar um exemplo, por exemplo, de um engenheiro ou de um arquiteto, um veterinário que trabalha recebendo por hora, e isso automaticamente não descaracteriza ele, se ele receber via PJ, como se ele não fosse um empregado. Não, o fato de ele receber por hora e multiplicar pelas horas trabalhadas no mês, isso não vai retirar dele a condição de empregado. Da mesma forma, você trabalha por tarefa. Às vezes a pessoa recebe por tarefa, por serviço desempenhado. Vamos imaginar um veterinário que por X atendimentos que ele faz. Trabalhar por tarefa não descaracteriza a relação de emprego. Tem que se verificar são os outros pontos. Por exemplo, ele trabalha de forma subordinada, recebe ordem de alguém, ele pode enviar alguém para trabalhar no lugar dele, ele trabalha só de vez em quando, trabalha de forma constante, uma jornada estabelecida. Isso é muito importante deixar claro que às vezes as pessoas acham que a pessoa ganha por tarefa, ganha por serviço, ganha por hora. Isso não retira, sob hipótese nenhuma, o requisito do salário. O salário pode ser pago dessas formas, ou até de outras maneiras possíveis, tá certo? Bom, mas voltando aqui para o nosso tema principal. O que diz a Lei 4.950-A de 66? Ela diz o seguinte, que se um arquiteto, um engenheiro, um veterinário, um químico, um agrônomo trabalhar 6 horas por dia, ele vai ter direito a um salário de pelo menos 6 salários mínimos na sua contratação, mais 25% sobre
sobre isso em relação às horas excedentes. Por exemplo, se um engenheiro trabalhar 8 horas por dia, ele vai ter direito a um salário base na sua contratação equivalente a pelo menos 8 salários mínimos e meio, que se a gente trouxer para o ano 2022 atingiria R$ 10.302. Por que R$ 10.302? 8,5 vezes R$ 1.212, que é o salário mínimo previsto em 2022, tá certo? Então, meus amigos, essa lei ela dispõe sobre o salário base na contratação desses profissionais. E, de acordo com essa lei, ela é aplicada para os empregados CLT. Isso não quer dizer que apenas aqueles são registrados. Existem muitas fraudes trabalhistas. Se a pessoa trabalhar sob o manto da pessoa jurídica, ou seja, como um falso PJ, vítima de uma pejotização, e ela tiver na Justiça do Trabalho o reconhecimento da fraude, ou seja, o reconhecimento que na realidade ele era empregado da empresa e que aquele sistema com PJ, independentemente de contratos que tenha assinado, etc., na realidade aquilo é uma fraude, ela vai obter também o direito a esse piso, esse salário mínimo profissional previsto na Lei 4.950 de 66, tá certo? É importante deixar claro também que essa lei ela é aplicada inclusive a profissionais recém-formados e ela se estende a todo o território nacional, tá? É uma lei federal, então ela tem aplicabilidade no Brasil inteiro, tá certo? Não é restrito a uma determinada região, tá certo, pessoal? Então o que acontece? Resumindo, o PJ ele não tem direito trabalhista, exceto se ele comprovar no seu trabalho que ele foi vítima de uma pejotização, que aquilo ali era uma fraude trabalhista, que na verdade ele tinha uma rotina de empregado. Como é que ele vai provar isso? Através de testemunhas, documentos, enfim, provas processuais que demonstrem a real rotina de trabalho existente naquela relação travada, tá certo? Dito isso, meus amigos, o objetivo do vídeo era tentar esclarecer esses pontos. Espero que vocês tenham gostado. Se gostar, deixe seu comentário, deixe sua observação, dúvidas. A gente tenta responder aqui o máximo de dúvidas possível. A ideia é sempre trazer um caráter informativo para todos os nossos vídeos aqui que a gente posta no canal. Muito obrigado e até a próxima.